Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez aqui, ainda encarnados, rogando a possibilidade de estar sempre em busca do que nós estamos aqui procurando, que é o conhecimento que essa doutrina nos dá, para que trabalhemos a nossa recuperação, a nossa melhora, como espírito velho que somos, espíritos ainda todo comprometidos com vícios e paixões. Por isso estamos na classificação de espíritos inferiores. Que possamos todos nós nos esforçarmos para, quando deixarmos essa encarnação, estarmos em melhores condições. Esse é o propósito de cada um que aqui vem para o planeta. Esclarecer-se, espiar, provar, e provando nós vamos demonstrando para nós mesmos e para Deus a oportunidade que nós estamos tendo, que não estamos desperdiçando. Portanto, isso é importante para nós, aprender e colocar em prática. Que Deus nos auxilie, que os bons amigos espirituais aqui presentes nos ajude, e também a nossa irmã que vai fazer uso da palavra, utilizando a possibilidade de nos esclarecer quanto às nossas dúvidas. Graças vos damos, que assim seja. Boa tarde a todos. Vamos para a nossa reunião de esclarecendo dúvidas, né? Eu fico só rindo porque às vezes a gente põe mais dúvida do que tira, né? Mas a intenção é boa, né? De resolver o problema. Mas sempre a gente continua falando, se não der certo, a gente conversa, estuda mais e tenta esclarecer. Bem, nós temos algumas que já foram abordadas no domingo, mas tivemos também novinhas, né, que chegaram agora de pessoas que aqui estão. E quem quiser pode ir preparando a perguntinha, pode fazer daí mesmo, pode escrever da maneira que quiser. Bom, então vamos lá. Por que somos punidos em outras encarnações por erros cometidos na atual? Não seria mais coerente sermos punidos na mesma encarnação? Muitas vezes não dá tempo, né? Às vezes não dá tempo. Mas sempre a gente começa o nosso processo de punição, de expiação, na atual encarnação. Porque toda ação, ela gera uma reação. Então, tudo que a gente faz que não está certo, né, que a gente até sabe que não está certo, que não deveria ter feito, que prejudicou alguém, isso já vai nos trazendo uma cobrança na nossa consciência. A consciência começa a nos cobrar e já nos faz sofrer, causa remorso, causa arrependimento, né, de ter feito aquilo, a menos que a gente ache que deu certo, que era assim mesmo, que era isso mesmo, que de acordo com o nosso pensamento, né? Mas a gente sempre já começa a receber assim alguma punição na atual encarnação por causa da consciência que cobra. Mas muitas vezes a nossa atitude, o nosso erro, né, vai durante toda a nossa vida acontecendo. É o nosso orgulho que vai minando, né, possibilidades de outras pessoas, e isso nós vamos levando para a nossa encarnação. As nossas atitudes indevidas, a gente vai carregando isso, né? O ciúme, a vaidade. Então, todas as nossas inferioridades fazem que a gente cometa erros que muitas vezes não são possíveis de ser resolvidos na atual encarnação. Muitas vezes são. Tem pessoas que falam assim, às vezes, para a gente: eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu não fiz nada de errado. Olha, a gente reencarnar e não fazer nada de errado, já tem alguma coisa errada aí. Porque nós não somos perfeitos, a gente erra muito, a gente erra todo dia, a gente erra. Né? Às vezes, na nossa visão, a gente não errou. Às vezes, no nosso modo de pensar, a gente não errou. Mas para Deus, para os espíritos perfeitos, a gente errou, e muito. Mas a gente, às vezes, no nosso nível evolutivo, a gente acha que não errou. Então, está passando, às vezes, por uma dificuldade que já é o retorno na atual encarnação de alguma coisa que fez nessa, mas não percebe, não chega a perceber,
Porque não acha que errou. Né? Às vezes a gente conversa com a pessoa fala assim, eu acho que a minha vida está indo muito bem, não faço nada de errado. Não faz nada de errado ao próprio julgamento. Mas ao julgamento dos espíritos superiores, nós somos muito falhos. Nós fazemos muitas coisas que não deveríamos fazer. Então, já na atual encarnação, a gente já começa a resgatar. Agora, existem casos, existem infrações da lei divina que muitas vezes não dá tempo, né, da gente fazer esse resgate. Mas isso não muda nada, porque é a alma mesmo que cometeu o erro. Corpo não sente nada se não tiver a alma com o seu corpo espiritual para acionar os filamentos nervosos do corpo para que ele possa sentir, ter as sensações. Então, o perispírito, ele tem a função de transmitir para a alma as sensações do corpo. E tem também a função de transmitir para o corpo as impressões que o espírito tem, que ele consegue captar. Então, ele é esse elemento de ligação. O corpo não é nada. O corpo é uma massa de carne, né, cuja forma e aparência foi dada, né, a forma não podemos não dizer tanto, mas a aparência pelo material genético dos pais, porque a forma, né, a forma humana, ela existe para os seres humanos em todos os planetas. Isso está na codificação. Em todos os mundos, a alma tem essa aparência, essa linhagem humana. Ela pode não ter a constituição física, ser totalmente diferente, mas a aparência, essa linha, né, essa aparência humana, ela pertence a todos os mundos. Em todos os mundos nós teríamos isso. Claro que em alguns não seríamos nem vistos, né, com os olhos do corpo, mas sempre com essa linhagem, porque é a aparência da forma humana. Mas é claro que isso tudo com as diferenciações, as variantes do material oferecido pelo mundo em que ela estiver encarnada. Então, o corpo, ele não é nada. O perispírito é fluido, tirado do planeta onde ele está vivendo, que serve de elemento de ligação entre o corpo e a alma. Então, quem realmente sente é a alma. É ela que sofre. Não é o corpo que sofre. Estando numa aparência ou em outra aparência, não importa, a alma que vai sofrer as consequências. Não é todo dano que nós causarmos. Nós temos uma garrafa de Coca-Cola e temos uma garrafa de Fanta. A garrafa de Fanta está vazia. A garrafa de Coca-Cola está com Coca-Cola. Se nós tirarmos essa Coca-Cola da garrafa dela e passarmos para a garrafa de Fanta, ela não vai deixar de ser Coca-Cola. Ela vai continuar sendo Coca-Cola. Ela vai estar na garrafa de Fanta, mas ela vai continuar sendo Coca-Cola. Se nós adicionarmos alguma coisa a essa substância, a essa Coca-Cola, ela vai passar para a garrafa de Fanta levando essa adição, seja lá do que for, se foi água, seja lá o que for, ela vai levar para a garrafa de Fanta tudo que ela tem, tudo que ela é. Então, a mudança de corpo não invalida as dívidas que um espírito contrai numa ou em outra encarnação. Foi a alma que fez o que não devia. Foi a alma que acumulou dívidas, a alma que se comprometeu numa situação, né, de outra vida. Então, isso não importa. E a alma sabe disso. Porque se ela não soubesse, como que ela resgataria? Ela sabe. Às vezes, nem vigília, nós não sabemos. Que a gente fala assim, poxa, eu estou passando por isso, estou sofrendo por coisas que eu fiz em outra encarnação, mas eu nem sei. Eu nem sei o que eu fiz, não é? Porque a gente fala, é claro que a alma sabe que alguma coisa de errado ela fez para ela estar passando hoje uma dificuldade que ela, no seu entendimento,
não fez nada por merecer aquela dificuldade que ela está passando. Mas, se ela for analisar à luz da razão e tudo, ela vai perceber que a vida é como um bumerangue, é a lei de causa e efeito atuando. Então, algo ela deve ter feito para que ela esteja recebendo esse troco nesse momento. Então, sendo reencarnacionista, não é difícil para ela entender que numa outra encarnação ela fez algo que não foi legal. Quer dizer, ela marcou seu corpo espiritual, suas atitudes ficaram arquivadas no arquivo mental da alma. O que nós fazemos, as nossas ações, elas vão para o arquivo mental, elas estão ali, elas não se perdem. Nenhuma ação nossa se perde no mundo, nem boa e nem ruim, nenhuma delas. Né? A gente vai levar isso quando a gente partir daqui. A gente leva na nossa bagagem, que é esse arquivo da alma, tudo que a gente fez, de bom e de ruim. Né? O que nós fizemos de bom vai nos ajudar muito. E o que nós fizemos de ruim, nós vamos ter que consertar. Nós vamos ter que reparar. Se fizemos uma maldade com alguém, nós vamos ter que reparar esse erro. Às vezes não é nem com aquela alma que foi ferida por nós. Porque aquela alma que foi ferida por nós aqui, digamos alma, né, não diferenciando o espírito de alma, aquela pessoa, vamos dizer, uma pessoa foi ferida por nós marcamos o nosso perispírito, que são os fluidos do perispírito, no nosso arquivo mental, aquela atitude está presente. Então, ela vai ter que ser resgatada por nós. Isso nada passa impune. Né? Para o tribunal da consciência, que é o tribunal de Deus, é a nossa própria consciência, foi ali que ele escreveu a lei dele, né? A lei de Deus está escrita na consciência, isso também está no livro dos Espíritos, e é lógico, é um bom lugar para se escrever. Né? Papel se transforma, né? E a gente não consegue ler. Não se destrói, mas se transforma. Escrito então aonde, né? Onde poderia, que lugar melhor poderia estar escrito algo que seja fundamental para a nossa felicidade? A lei divina. Ali, na própria pessoa, na consciência, na individualidade da própria pessoa, da própria alma. Então, ela não vai conseguir escapar disso aí. Quer dizer, tudo que ela fez, ela vai ter, a consciência vai cobrar, ela vai ter que fazer esse resgate. Então, a alma entende perfeitamente que ela vai ter que fazer isso. Quer dizer, aquela que aceita a pluralidade das existências. Que aquele que não aceita a reencarnação, ele só pode dizer que Deus é injusto, né? A única coisa que ele pode falar é isso. Bem, eu não mereço passar por isso, eu não fiz nada para merecer isso, então por que sofre isso, então? Porque Deus, então, é injusto. Aí a gente tem que caminhar por esse lado. Porque pela justiça divina, nenhuma pessoa poderia sofrer por algo que ela não tenha feito nada. Por ela não merece passar por isso. Né? Aquele que não roubou nada, não tem nenhuma dívida para pagar nesse sentido. Ele não tirou nada de ninguém, como é que ele vai ter que devolver o que ele nunca tirou? Né? Ele não fez nada. Então, se alguém o força isso, há uma injustiça aí. Né? Se alguém força uma pessoa a pagar uma dívida que ela não contraiu, é uma injustiça com ela. Então, em termos de vida, se Deus estivesse nos fazendo passar por dificuldades que nós não merecêssemos, seria uma injustiça da parte dele. Então, se ele é soberanamente justo e bom, se ele não errou em nada na natureza, se a natureza é perfeita, né, funciona perfeitamente, esse universo tem um mecanismo de leis perfeitas, ele errar justamente no ser que ele fez, a imagem e semelhança dele, nesse sentido de poder raciocinar sem limites, de poder criar sem limites, ele ia errar justamente no ser que ele deu, né, a sua essência divina? Claro que não ia. Então, por que ele erraria com o ser humano? Por que ele seria injusto com aquele ser que ele criou a sua imagem e semelhança, dando sofrimento a ele que ele não tivesse que passar? Então, a gente, nesse raciocínio lógico, a gente vê que isso não ia acontecer.
Então, se estamos sofrendo, algo fizemos. Agora, nós não lembramos, nós não sabemos enquanto nós estamos aqui em vigília, porque o espírito, antes de encarnar, ele sabia perfeitamente tudo o que ele fez, ele sabe, ao reencarnar, ele sabe tudo que fez, e tanto que ele escolheu as provas pelas quais ele terá que passar para resgatar o seu passado. Então, não existe, quando a gente... Vidas são só materiais, que vidas pode ser no plural. Porque a vida do espírito é uma só, é a vida espiritual, essa é única, é a vida dele. Essa não acaba, essa não morre, essa não tem fim. Né? Nós somos imortais enquanto espírito. Então a vida do espírito é uma só. A vida do homem é que do espírito encarnado é que a gente pode dizer vidas passadas. Ele teve várias. Quantas vidas passadas nós já tivemos? Né? Mas o espírito vive para sempre. Né? O homem é que morre. E morre uma vez só. Como está lá no Evangelho, na Bíblia tradicional. A gente nunca viu um homem morrer 2 vezes. Né? Se ele levanta lá do caixão é porque ele não morreu. Ele estava morto. Ele não vai morrer, viver e morrer. Não vamos fazer a confusão com as mortes clínicas, né? Na morte clínica, é como se a pessoa tivesse morrido, mas não houve o desligamento. Houve, né, um afastamento ali da alma numa situação que ela se vê, né? Muitos contam. Então, o cérebro não registra o que está acontecendo, então ela está clinicamente morta. Mas o seu organismo ainda funciona, o coração está batendo. Então, o médico tem como fazer a ressurreição, entre aspas, de uma situação assim. Não houve uma morte declarada, não houve um óbito. Houve uma morte clínica, né, mas os instrumentos têm como fazer, já que a organização física está em atividade ali. O coração está batendo, né, o coração está batendo. Tanto que nessas mortes clínicas, quando não há retorno, né, o cérebro morreu, eles ficam sustentando a vida no corpo para a doação de órgãos, né, para que possa se retirar os órgãos com vitalidade. Mas a pessoa já morreu no caso, né? Então existem casos que a ciência consegue trazer, mas não foi ressuscitar o morto ali, ele não estava morto, né? Ele estava clinicamente, são que você não demora, né? É uma coisa rápida. Agora aquele que está lá, né, 12 horas mortinho dentro de um caixão não vai viver. Esse não vai, a menos que ele esteja só letárgico, como Lázaro, como a filha de Jairo, que está lá no Evangelho, que não estavam mortos. Jesus mesmo falou, ela só está dormindo, a filha de Jairo. Né? Eles falavam que ela estava morta, ele dizia, não, ela só está dormindo, ela estava letárgica. Então, nesses casos assim, quer dizer, o espírito, a gente provoca um mal, né? Mata uma pessoa, tira a vida de uma pessoa numa encarnação. O espírito sabe que ele fez isso quando desencarna, sabe que fez. Então, ele vai escolher uma prova que vai poder dar a ele a oportunidade de ele resgatar aquilo. Mas aquele que foi explorado por nós, aquele que foi morto, né, teve o corpo físico morto por nós, ele não tem necessariamente que participar desse resgate da alma. Ele pode desencarnar, né? Morreu, a gente tirou a vida dele, ele foi para a dimensão dos espíritos. Isso já aconteceu para que ele também fizesse um resgate. Não haveria necessidade de tomarmos uma atitude dessa para ele resgatar. Mas já que fomos instrumentos do mal, né, para que isso acontecesse, então aconteceu. Quer dizer, ele resgatou a parte dele, ele vai para a dimensão dos espíritos, vai preparar a sua próxima encarnação, vai fazer seu balanço, né, vai ficar na erraticidade. E nós estamos lá com aquela dívida para resgatar. Aí a gente reencarna, vem para esse mundo aqui, escolhe, né, faz uma escolha de provas que mais vai nos dar condições e escolhe resgatar aquilo ali de uma forma tão dolorida quanto a gente fez passar.
Então ele vai escolher alguma coisa trágica para ele resgatar aquilo. Não necessariamente o gênero ali certinho ali, né? É exatamente o que vai acontecer. Aí pode ser vítima de uma bala perdida, pode ser vítima de uma doença, né? Um acidente no trânsito que possa fazê-lo, né? Fazer a sua passagem da mesma forma que ele provocou na outra pessoa, sem que aquela alma que foi, né, que teve a encarnação rompida por ele, não tenha a menor participação disso. Porque Deus não precisa da nossa inferioridade para que as leis dele se cumpram na Terra, senão seria um círculo vicioso. Né? Eu mato, alguém vai ter que me matar para eu resgatar, então aquele que vai me matar para eu resgatar não tem responsabilidade nisso, porque já que ele é útil para isso, não é assim que funciona. Deus não precisa dos nossos erros, da nossa inferioridade, ele não precisa de nada disso para que a gente possa resgatar o nosso passado. O nosso resgate vai vir sempre porque é dívida que terá que ser paga. Agora, a forma como ele vem, né, vai depender das circunstâncias todas. Por isso é que a gente tem que estar sempre atento para não ser instrumento para o mal. Porque às vezes a gente é um motorista que bebe muito e sai dirigindo, ele pode atropelar uma pessoa e matar. Ele não teve essa intenção, ele não queria isso, né? Ele não queria isso. Agora, claro que ele assumiu essa responsabilidade no momento que ele pegou um carro sem condições e foi dirigir. Ali ele estava assumindo a responsabilidade que algo poderia acontecer. Mas intenção de matar, ele não tinha. Ele não entrou bêbado num carro falando, vou matar o primeiro que vir na frente. Não aconteceu isso, né? Então aquela pessoa que foi morta por ele, que foi atropelada e morta por esse motorista bêbado, estava no seu momento de partir, tinha que fazer o seu resgate de forma trágica. Foi feito ali. Mas quem foi utilizado para isso? Aquele motorista inconscientemente, né, irresponsável e bêbado. Então ele vai responder pelo que ele fez. Ele vai ter a parcela de responsabilidade dele nisso aí. Agora, ele poderia perfeitamente, uma pessoa estar num carro, está dirigindo o carro, quebrar uma barra de direção, alguma coisa, furar um pneu, ir para cima de uma calçada e pegar, atropelar a pessoa. O motorista pode estar bem, sem problema nenhum, mas foi um defeito mecânico no carro. Isso pode acontecer. Então ali, ele foi instrumento para que o outro passasse, mas sem nenhuma responsabilidade e culpabilidade. Não foi culpa dele. Ele não teve culpa que o carro teve um problema, a menos que ele não tenha feito manutenção. Já é outra história. Mas se ele não tiver, se tiver tudo certinho, ele não vai responder na consciência dele. Vai ser um trauma para ele? Vai, porque ninguém quer isso. Né? Ninguém quer passar por isso. Quer dizer, o motorista vem andando. Né? Aí uma pessoa leva um tombo no meio da rua. Não é nem que se enfiou para morrer na frente do carro, que se matar, não. A pessoa está atravessando a rua, não esperou o sinal, o carro vem, tá com uma velocidade média, direitinho, sem grandes problemas. Mas não deu, a pessoa caiu e não deu tempo do carro frear. O que acontece? Morreu. Que responsabilidade esse motorista tem nisso? Nenhuma. Ele não estava correndo, ele estava direitinho, só que a pessoa caiu, não conseguiu levantar e ele não conseguiu desviar. Estava na hora da pessoa morrer? Pode até ser. Mas uma pessoa também que atravessa sem estar vendo, tá vendo que vem um carro, a pessoa está fazendo, está esperando o quê? Né? Aconteceu uma tragédia. Quer dizer, tem um sinal ali, a pessoa atravessa aqui se desviando dos carros. Quer dizer, se essa pessoa for atropelada, isso pode não ser karma, não. Pode não estar no mapa kármico dela, não. Foi uma imprudência. Da mesma maneira que a gente parte desse mundo sem imprudência, a gente pode sofrer consequências graves ainda aqui na vida por imprudência. Então, a gente tem que estar sempre atento. É difícil viver, ninguém diz que é fácil, né? Fosse fácil, né? Não é fácil. É muito difícil, é viver. E conviver é muito difícil, passar por esse mundo aí. São tantas as nossas atenções, né, que a gente tem que ter. Agora, também recebemos muita ajuda dos espíritos e do anjo da guarda, né, que nos segura. Bem,
Então, essa aqui, fomos punidos em outras encarnações, quer dizer, seria mais fácil ser punido nessa? Seria, mas o fato de sermos punidos em outra não significa grande coisa. E a alma também, quando ela se emancipa pelo sono, ela tem muita consciência do passado dela. O arquivo não está fechado, o arquivo está fechado para a vigília dessa alma, para essa alma desperta no seu dia a dia, para dar oportunidade a ela de fazer a sua vida acontecer independentemente do passado. Mas quando ela se emancipa do corpo, o arquivo mental está ali e ela pode lembrar de muita coisa. Muitas vezes a alma até sonha com determinadas coisas que possam explicar o que ela está passando hoje no dia a dia dela. Quantas vezes isso acontece? Né? A alma tem um sonho que fala, poxa, esse sonho aí explica alguma coisa que eu estou passando na minha vida de hoje. Então, são reminiscências que ela guardou, né, de encontros que essa alma teve com o anjo da guarda, com os nossos amigos espirituais que encorajam a nossa vida quando está tudo muito difícil para a gente, né? Então, muitas vezes a gente está revoltado com determinada situação. Ao nos emanciparmos, a alma tem uma visão do seu passado de outras vidas para que ela possa perceber o que ela fez lá para o que ela está passando hoje. É a alma sempre que passa. O corpo é apenas um instrumento. O que é vista dupla? A vista dupla, que a gente fala a dupla visão, né, que é a visão da alma e do corpo, é aquele sexto sentido, muitas vezes quando num grau menor, né, ou então a visão à distância que essa alma pode ter, além do que ela vê nos olhos do corpo, né? Quando fala em dupla visão, é porque muitas vezes a pessoa está na vigília, ela não está dormindo, ela não tem não é uma pessoa sonâmbula, ela tem flashes de visões de acontecimentos completamente fora do ambiente em que ela se encontra. Ela está acordada, ela está vendo o ambiente, mas ela tem uns flashes, né, umas coisas que passam pela visão. Isso é uma dupla vista. Então, ela tem a visão do corpo e a visão da alma no seu nível de consciência. Isso aí não é muito comum, não é, acontecer, mas existem pessoas que nem sempre esses fenômenos acontecem sempre, mas de vez em quando pode ocorrer. Né? Ela tem uma visão, parece que aconteceu tanta coisa, mas foram assim segundos em que ela teve essa visão. Isso mostra como o tempo fora do corpo é diferente. Né? Como o tempo é diferente fora do corpo. A pessoa pode não estar dormindo e ter uma visão de algo acontecendo em algum lugar, na sua vigília mesmo, né? Durante o período de estar acordado. Isso é a dupla vista, a visão do corpo e a visão da alma. Nós resgatamos nossos erros porque somos seres inteligentes e inferiores. Mas e os animais, por que sofrem tanto? Acho que só chegamos à perfeição através da dor e do sofrimento. Gostaria de saber sua opinião. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que a alma tem que sofrer para ela vencer e para ela aprender? Não é que ela tenha que sofrer. A alma que está sofrendo, ela está resgatando alguma coisa. Ou então ela está provando alguma coisa, né? Sem algo para nos incomodar, a gente não evolui. Então, nem sempre aquela dor e aquele sofrimento que nos é imposto em determinadas situações, que a gente não pode, né, não tem nem responsabilidade naquilo ali, aquilo é uma provação para nos impulsionar ao progresso. Nós precisamos progredir. Então, aquela pessoa que agora a gente fica imaginando como as pessoas podiam ter vivido em épocas que não tinham o menor conforto, né, que não tinha nada, que não tinha remédio, não tinha antibiótico, né, não tinha cirurgião, não tinha dentista. Essa novelinha das 6, o cara, o tal que é barbeiro, sei lá, foi arrancar o dente lá do Miguezinho, que é o guru deles lá, na mão, o homem gritava que era uma coisa horrível, né? Um horror, foi todo mundo embora que estava na fila.
Quem que ia ficar, né? A fila estava enorme para o homem atender, que estava todo mundo com dor de dente. O outro gritava horrores lá dentro, foi todo mundo embora. Quem queria passar por aquilo, né? Então a gente fica imaginando hoje, a gente tem uma dorzinha, vai ao médico, aí ele passa aquele exame que a gente entra naquele tubinho e vê tudo lá por dentro. Sabe, tudo que a gente tem, né? É horrível entrar naquele tubinho, parece que a gente está sepultado. Mas pelo menos vê tudo, eles conseguem analisar. Ou tem o raio-x que é menos, mas também dá para ver alguma coisa, né? Então a gente fica imaginando como que essas pessoas viviam numa época que não tinha médico, não tinha remédio, não tinham nada. Mas os problemas sempre existiram, né? De doenças, de ferimentos, né? As cirurgias eram horrorosas. Era um horror, aquela instrumentação parecia que ia matar um boi. Era um horror realmente aquilo tudo, né? Aí a gente fica imaginando todas essas dores, todos esses sofrimentos, tudo isso foi impulsionando a criatura, que é inteligente, a criar coisas que facilitassem mais a vida delas, né? Em todos os tempos foi assim. Então a dor e o sofrimento impulsiona o progresso. Mas nem sempre a alma que ela está passando por uma provaçãozinha, uma dor, é um resgate de vida passada. Nos primórdios nem era assim, porque ele nem tinha tempo ainda, né, de fazer tanta coisa. Mas a dor, o sofrimento, a privação, a dificuldade, tudo isso era para impulsionar a alma ao progresso. Quando está tudo bem, quando está tudo certo, a gente não se mexe muito, né? Mas quando não está, né, a pessoa desenvolve com a inteligência boa, desenvolvida ali, ela começa a criar situações que possam facilitar a vida dela. Né? As culturas diferentes, o Japão tem uma tecnologia impressionante para terremotos, né? O que mais arrasou o Japão nessa tragédia que houve foi realmente a tsunami, não foi o terremoto. Claro que a tsunami foi uma consequência dele, mas assim, as casas não caíram pelo tremor da terra, os prédios, eles têm uma tecnologia que não cai mais, né? Edifícios enormes não despencam mais com o terremoto, por causa da tecnologia deles, mas o que arrasou foi a onda gigante lá que veio levando tudo, aí já é uma outra situação. Então eles sofreram tanto essas coisas que eles acabaram desenvolvendo tecnologias que possam manter um prédio enorme em pé, apesar da terra tremer. Então, o sofrimento sempre impulsiona ao progresso. Mas nem sempre é só para o progresso material, o progresso dos mundos, né? É para o bem-estar da alma também e funciona como resgate, como a gente viu. Aquele que contraiu dívida terá que pagar. Mas e os nossos animais? Os animais não erram. Não há erro no mundo animal inferior. Há erro no mundo animal superior, que é o nosso. Né? O reino dos animais inferiores, nesse reino não há erro. Quanto não há erro no mineral nem no vegetal. Mas como os animais são próximos, né, da nossa vida, da nossa maneira de agir, eles têm muitas coisas que nós temos, as doenças todas, né? E até os sentimentos. Animal tem ciúme, animal tem orgulho, só que isso não é como o nosso, não. O nosso é de caso pensado, deles não, porque eles são guiados por instinto, puramente por instinto. Então, nós não podemos classificá-los de ciumentos e orgulhosos como nós nos classificamos. É apenas instintivo o que eles fazem. Então, não havendo erro no reino dos animais, eles não têm resgate a cumprir. Eles não têm karma para cumprir. Daí, a gente entender perfeitamente não haver erraticidade no reino dos animais. A erraticidade é o período entre uma encarnação e outra que o espírito passa fazendo o balanço da vida que ele teve. O que ele acertou, o que ele errou, como ele devia ter agido assim ou assado.
Então é o período que ele vai fazer o balanço da vida que levou. Se ele conseguiu resgatar os erros dele, se ele não acumulou mais dívida. Então ele vai, nesse tempo todo, ele vai fazendo esse balanço e vai fazendo ali escolhas para a próxima encarnação. Porque a cada reflexão, bom, eu não fiz isso bem, eu devia ter feito melhor, então aquilo ali já vai entrar, né? Digamos que seja uma anotação aí virtual aí no arquivo mental dele, né? Uma anotaçãozinha que ele já vai fazendo para que, quando ele for convidado a reencarnar, ele já tenha lá um conjunto ali de provações e expiações que ele vai mostrar, né, para que possa ser aceito, para ele vir para a Terra ou para outro mundo resgatar. Então, já que o animal não erra, ele não tem nada para fazer balanço, ele não sabe disso. Um animal, quando nos ama, quando demonstra afeição por nós, ele não sabe que ele está fazendo isso. É instintivo, ele não é de caso pensado. É instinto. Eu vou gostar muito de fulano ali, porque fulano realmente me dá comida. Ele não pensa nisso. O instinto leva ele a se aproximar daquilo que lhe faz bem, daquilo que supre as suas necessidades. O instinto leva ele a isso. Como o instinto também leva ele a se afastar daquilo que o agride, daquilo que é nocivo para ele, daquela energia ruim, ele se afasta, mas é tudo instintivo. Então ele nunca erra. Quando ele faz um xixi no meio da nossa sala, lá no nosso tapetinho, ele não errou, não. É instinto, ele estava com a bexiga cheia, ele tinha que esvaziar, ninguém tirou ele dali, ninguém levou ele para a rua, ninguém ensinou aonde que ele devia fazer, ele fez ali. Ele não errou. Errado é o dono que não ensinou, que não conduziu esse animalzinho para um lugar adequado, não ensinou a ele, que aprende tudo, né? Então eles não erram. Não errando, eles não têm que resgatar nada. O sofrimento deles é semelhante àquele sofrimento que a alma passa nos primórdios das suas encarnações, naqueles primeiros, né, nas primeiras encarnações, para impulsioná-la ao progresso. O animal, ele está desenvolvendo um princípio espiritual. A alma dele é uma alma rude, né? É uma alma que não tem livre-arbítrio, ela não sabe, ela não tem conhecimento da sua existência fora da vida física. Então, ela é uma alma rude, mas existe. É um princípio espiritual que ele está evoluindo. Esse princípio espiritual, quando fizer todo o desenvolvimento, né, tudo que seja necessário no reino dos animais inferiores, aí aquele princípio espiritual bem mais evoluído, ele vai passar a ser um espírito humano. Mas isso não é direto. A gente não sabe como que isso acontece. Esse é o elo perdido que a ciência tanto busca. Materialmente falando, não existe elo perdido. É uma sequência, é a lei da evolução de Darwin. E o Espiritismo não negou essa evidência e nem poderia, porque é assim mesmo, né? A nossa organização física é extremamente semelhante à dos primatas. Então nós viemos, é um gene comum, chegou num determinado ponto, houve uma bifurcação, os primatas seguiram a sua linhagem e os outros seguiram a humana. Mas materialmente falando, espiritualmente não. Um espírito não faz a transmigração direta do corpo de um animal para o corpo de uma pessoa. Não existe isso. Ele vai fazendo a sua evolução todinha no reino animal, que também existe nos planos avançados. A Terra é um segundo, é um plano inferior. Os nossos animaizinhos estão para nós como nós estamos para Deus. Isso também está escrito no Livro dos Espíritos. Então eles vão aprimorando esse princípio espiritual. Em outros mundos também tem reino animal, eles vão passar por lá e vão se aprimorando até que façam toda a evolução, aquele princípio espiritual ali. Então, já que eles não têm karma para cumprir, já que o sofrimento deles não é para fazer eles pagarem nenhuma dívida,
O sofrimento deles é para impulsioná-los a desenvolver esse princípio espiritual que é importante para a evolução do ser. Nós passamos por esse reino animal. Ninguém foi cavalo, ninguém foi cachorro, mas a nossa matéria-prima foi. Né? A matéria-prima passou nesse reino. Mas não éramos nós, não éramos espíritos ainda. Aí a lei de Deus, Deus é que, quer dizer, a gente fala em Deus, essa inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas, é que faz essa transmigração. Não somos nós diretamente que fazemos. Então não o sofrimento aí é para isso. Por exemplo, um animal que vive na nossa casa, até que se ele for colocado na rua, né, um animalzinho que nasceu dentro da nossa casa, com todo carinho, com toda a alimentação, com tudo ali na mão dele, né, alcance dele, mão dele, né, alcance dele. Eu digo mãozinha, pezinho, né, é porque eu sou perturbada mesmo, né, mas é patinha, é perninha, pois é, tudo ali ao alcance dele. Se ele for colocado na rua, se ele conseguir sobreviver, se ele não for atropelado, né, porque ele não tem essa esperteza, se ele conseguir sobreviver, ele vai demorar muito a fazer essa busca. Ele vai fazer, tanto que ele vai se tornar até mais agressivo, porque ele vai ter que lutar pela comida, ele vai ter que brigar com os outros, né, mas ele vai demorar, às vezes ele morre antes disso, né, ele às vezes não resiste. Agora, ele precisa aprender isso, porque aquele princípio espiritual que está ali, que na nossa casa está desenvolvendo afeição, carinho, né? Ele responde de uma outra forma, né? Brincadeiras, ele desperta a inteligência dele buscando as coisas, né? Brincando, mas é pouco, né? Aí o que vai acontecer? Quando chegar a época dele morrer, ele vai ser aproveitado num outro animalzinho que possa dar condições dele desenvolver o princípio dele de formas diferentes. Então, aquele que está na nossa casa hoje com todo carinho, com tudo ao alcance dele, quando morre, pode automaticamente aproveitado, né? Os espíritos aproveitam quase que imediatamente no outro animalzinho que está se formando, na barriguinha de alguma fêmea por aí. Aí ele vai, se for da rua, né, ele vai ser reaproveitado num cãozinho que vai nascer na rua. Ele já desde cedo, ele vai ficar esperto. Ele não tem nada ao alcance dele, ele tem que pedir, ele tem que conquistar, ele tem que caçar, ele vai buscar. Então, olha como ele vai desenvolver coisas que na nossa casa ele não desenvolveu. Aí ele vai sofrer maus tratos. Para isso, ele vai ter que se defender. Ele vai ficar mais forte, ele vai viver. Tem cães aí de rua, né, que se for avaliada a idade dele, eles têm mais de 12 anos. Né? Tem cães com mais de 12 anos vivendo na rua. Olha que esperteza que ele desenvolveu, olha como ele foi esperto, né, para ele poder viver esse tempo todo na rua sem nada ao alcance dele. Então essa alma está aprimorando, mas ele também não está desenvolvendo muita afeição, ele está desenvolvendo desconfiança, né, uma certa agressividade. Aí morre, vai para uma casa, né, vai ser aproveitado num cãozinho que vai ter tudo para ele desenvolver essa parte afetiva, que na rua às vezes não dá tempo dele fazer isso. Então o sofrimento deles é assim. Como eles não têm a influência do espírito, né, a influência da alma na organização física como nós temos, eles não sofrem as dores que nós sofremos. Sofrem dores, mas não na intensidade que nós sofremos. Porque nós dinamizamos a nossa dor, né? Dependendo da nossa reação, dos nossos medos, dos nossos problemas, né? Da nossa autopiedade, a gente intensifica muito essas coisas que a gente sente. Os nossos sintomas, né, são diversificados. Às vezes pessoas sofrem a mesma coisa, o mesmo ferimento, né, e ela encara de uma forma diferente, ela é mais resistente. Então nós interferimos, porque a nossa alma, com conhecimento de causa,
né, com a inteligência sem limite, essa alma interfere muito no corpo. Né? Muitas vezes uma pessoa interfere tanto que ela interfere no tratamento que quase que não faz efeito, dependendo da mente, da energia que ela tem. Aí acontece às vezes de passar mais mal, até de acelerar um processo, né, patológico por causa da interferência da cabeça. Enquanto outras pessoas não, né, já tem uma compreensão maior. Como o animal não tem isso, ele não tem essa interferência, ele não sabe disso, ele sabe que algo diferente está acontecendo no corpo dele, mas ele não sabe avaliar o que é. Então ele não interfere negativamente com a energia, pelo contrário. Toda organização física de um animal, ela interfere para melhorar. Ele se cura sozinho, porque ele não interfere com a mente dele isso. Né? Ele consegue, um animal ferido, um animal que é atropelado na rua, se ele for um animal de rua, ele tem tantas defesas, né? Porque o mestiço, ele tem genes de tantos outros, ele tem uma defesa tão grande que ele reage muito bem impedindo infecções. Às vezes aquela perninha que quebrou, ela calcifica, fica torta, às vezes ele não consegue pisar direito, mas ele anda, ele fica bom daquilo ali. Ele pode ficar com defeito físico, mas ele vai viver. Então, porque ele se cura. É um processo de cura, de autocura. Porque ele não interfere, a cabecinha dele não interfere nisso, já a nossa interfere. Então, a dor nos animais, a pior dor que eles passam é provocada por nós. Né? É provocada pelo homem, que desrespeita, que é cruel. Então, essa é a grande dor. Aí entra, mas aí eles não estão sofrendo? Pois é, mas nós não podemos esquecer que tem uma equipe espiritual cuidando disso. E a gente não sabe o que está acontecendo em termos de sofrimento para ele. Eu sempre me agarro à ideia de que os espíritos que cuidam do reino animal cuidam de minimizar a dor deles causadas por nós, né? E que eles passem a dor necessária só para a evolução deles. Eu quero acreditar nisso e tenho razões fortes para crer que seja assim. Porque como eles não precisam resgatar, eles não precisam sofrer a dor que a gente sofre. Então eu acredito que seja de uma maneira mais minimizada para eles. Para quem está olhando, não. Porque a gente precisa disso, né? Até para ter mais respeito pelo reino dos animais. Mas eles são muito assistidos e o que me consola é essa assistência que eles têm, né, da dimensão dos espíritos, porque eles estão aprimorando o princípio espiritual que vai se tornar um espírito humano. Mas eles não têm karma para cumprir. Né? Então é nesse sentido que a gente fala que nós, ao perdermos um animal, né, quando o nosso animal morre, ele morre. É diferente do ser humano. Nós não morremos, o espírito permanece. Mas como esse animal está em evolução, como esse princípio espiritual não está pronto, ele está evoluindo, ele não tem, depois da morte, a consciência dessa existência da maneira como nós temos. A única memória que ele tem é o arquivo dele das aquisições que ele fez, do aprendizado que ele teve, porque isso é o que faz a evolução do ser. Mas ele não sabe que foi meu, que foi de alguém, ele não sabe isso, ele viveu. Então, se aquele princípio espiritual daquele cachorro for aproveitado na mesma casa nossa, né, como a fêmea que tiver prenha ali quando ele morre, ele não vai ter essa memória, ele não vai ter esse arquivo mental. Ele vai nascer, ele vai crescer, ele não vai saber que ele me teve como dona dele na outra vida. Ele não tem esse arquivo. E nós não vamos encontrar com eles quando a gente morrer. Não vamos. Pelo menos é o que a gente entende ali. Claro que o Livro dos Espíritos traz tudo que é possível a gente entender, mas não traz toda a verdade do universo. Para o que a gente consegue entender
do que eles falam ali, eles dizem que os animais são aproveitados quase que imediatamente após a morte no outro corpinho que está se formando, né? Que está para se formar. Não é que está se formando, que está para se formar, porque já existe uma energia ali acoplada no momento, né, que houve a união dos gametas, masculino e feminino. Então a gente entende, tem esse quase. Nesse quase, não disse que é sempre aproveitado imediatamente. Fala quase. Isso aí é uma palavra que dá uma abertura, né, para que eles possam fazer algo ainda, não sei. Eu não saberia o que representa esse quase aí. Poderia ser um tempo a mais? Eles poderiam, a energia espiritual deles poderia estar sendo aproveitada de alguma forma? Não sei. Eu a gente não, só uma interpretação, né? Por isso que quando a gente fala, fulano foi visto com o animalzinho dele, apareceu para ele. Isso aí não vamos dizer que a pessoa está mentindo, que viu e está falando, né? Está mentindo, não é isso. Esses animais, eles foram muito amados por nós, eles estão no nosso arquivo mental, eles foram filmados por nós o tempo todo, fotografados pela nossa energia, pela nossa mente, eles estão no nosso pensamento. E formar a figura deles com uma forma pensamento é a coisa mais fácil que tem. Mais fácil que tem. Se um vidente estiver olhando, né, ao outro lado aí da minha parte física, né, se ele puder ver o outro lado, um vidente, poderá ver os meus animais comigo, porque eu penso muito neles. Né? Penso nos que já foram, eu penso muito. Então, que eu possa formar a imagem deles, isso é a coisa mais fácil que tem. Mas isso não significa a presença mesmo daquele animal desencarnado ali. Não é, um animal não reencarna, ele encarna. Quer dizer, aquele princípio espiritual vai para um corpo. Mas ele não tem essa memória de que foi meu. Né? Não é como uma pessoa que nós perdemos, uma alma querida que parte para a dimensão dos espíritos, e nós vamos encontrar com elas. Né? Nós vamos encontrar com elas quando a gente desencarnar ou quando a gente sonhar. Né? A gente se emancipa, encontra com eles, é outra história. O animal, como ele não está pronto, o princípio animal não é espírito ainda, ele está em evolução. Então, ele vai perdendo aquelas características até que ele se torne um espírito humano. Nós não perdemos as nossas características, mas eles perdem. Eles perdem aquelas coisas, eles permanecem com o arquivo do princípio espiritual, com tudo que aprenderam, com as aquisições todas. Mas eles não visualizam o dono, a casa que moraram. O animal não guarda essa memória quando ele volta para um corpo físico. Que ele é reaproveitado. Esse quase imediatamente, esse quase aí é uma abertura que os espíritos deixaram. Por que fizeram dessa forma? Tudo que está ali explicado, dito, é o que a gente já pode compreender. Talvez fosse difícil demais para a gente entender quando eles não são aproveitados imediatamente. Então ficou aquele quase. Né? Como a gente não consegue entender Deus, a gente não vai ficar sofrendo porque eu não consigo entender a natureza de Deus. Sabemos o que o Livro dos Espíritos fala, que é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e isso está provado pela ciência. Né? Tem até aí um cientista, um físico, que está provando realmente a existência de Deus. Provando mesmo. Ele está provando, eu não li o artigo, eu vou ler, vou me inteirar bem para a gente ver isso, mas ele está provando realmente a existência dessa inteligência suprema. Há um tempo atrás, eu já trouxe aqui um que realmente mostra que o universo foi planejado e é mantido por uma inteligência suprema. Já há na ciência uma prova pelos números, em termos de cálculo, né?
que como o universo eles achavam que ele poderia ter surgido assim do nada, não foi houve uma condução de um ser inteligente para que isso tudo acontecesse. Porque tudo aconteceu de uma forma matematicamente perfeita. E isso não é o acaso. Então, ali já começaram a entender que existe uma inteligência suprema que criou e mantém. Porque também há manutenção. Se não houvesse a manutenção dessa inteligência suprema, as coisas não conseguiriam se manter do jeito que elas se mantêm. Já foi o início. Mas parece que agora já está tendo aí algo bem mais concreto, né? Bem mais fácil da gente entender isso. Então, existindo toda essa inteligência, tudo isso que a gente vê aí acontecendo no universo, né? Tudo perfeito demais. Então, a gente vê que realmente ele mantém essas leis, ele mantém tudo isso. Então, nós sabemos que nós vamos nos encontrar, mas nós não vamos ver os nossos bichinhos, né? Oi? Está plasmado. Você pode plasmar ele com você, mas é uma forma pensamento, não é ele que vai estar ali. Então, esse quase que imediatamente, eu acredito que deva ser. Realmente, a gente não teria condições de entender aonde que eles poderiam ser aproveitados, até para não ficar dando margem a interpretações utópicas, né? Que há pouco tempo eu li um livro de um médium que via, um vidente que via nessas tragédias aí, os animais que não estão mais nesse mundo trabalhando, cavando também. E até conversavam com esses animais. É aquela coisa, é impossível isso acontecer? Eu não sei, impossível para Deus, nada é impossível, desde que Ele permita. Agora, a gente não pode dizer que isso é uma verdade, que isso é uma realidade. Até eles fazerem um trabalho assim, pode até acontecer dentro desse quase aí, que esse quase a gente não sabe o que é. Agora, nesse mesmo livro, essa pessoa disse que conversava com esses animais e que eles mandavam recados para a família. Olha, aí é pouco demais, né? Aí já começa a coisa, né? Já é viajar na maionese, como diz lá o Renato Aragão, né? Pirou o cabeção, não dá. Pois é, aí já começa a coisa a viajar de uma maneira que aí já começa, né? Então, isso aí, agora, mas tem livros dentro da literatura espírita, por isso é que a gente fala, tem que ter muito cuidado com o livro psicografado. Dentro da literatura, né, dita espírita, a gente tem umas aberrações aí no reino dos animais que dá até tristeza de ler. Né? E a pessoa fala, não, tá vendo? Está escrito ali, olha, vamos para o livro dos espíritos, nós não estamos condenando psicografia, mas vamos para o livro dos espíritos e vamos entender isso, né? Nesse quase aí, eu não sei o que acontece. Os espíritos não especificaram, nesse quase. Mas a gente entende que, pelo menos eu acredito que esse quase não é para a Terra. Pelas minhas interpretações, esse quase não é para cá. Seria para mundos bem mais superiores, onde existe o reino animal, e lá eles também são muito mais evoluídos. Porque, segundo depoimentos de espíritos encarnados em Júpiter, por ocasião da codificação do espiritismo, eles disseram que lá os animais têm uma conformação completamente diferente, até porque os corpos são fluídicos, né? E eles fazem o trabalho mecânico, trabalho braçal, que para a gente é braçal. Não é para eles, mas eles deram um exemplo assim, que o trabalho do espírito é todo intelectual. Então aí pode entrar esse quase, entendeu? Lá para mundos superiores. Na Terra, pelo que a gente tem lido e dentro da codificação e estudado, os animais são aproveitados imediatamente após a morte deles para continuar fazendo a evolução desse princípio espiritual. Nesse caso, nós não vamos encontrar os nossos animais, mas eles estarão sempre presentes, com certeza, no nosso pensamento,
né, no nosso coração, porque realmente são extremamente importantes na nossa vida. Porque eles agem por instinto, eles são perfeitos. Não são perfeitos, porque eles não têm nem conhecimento de causa, mas assim, eles reúnem todas as virtudes por instinto que nós temos que conquistar pela razão. Não, fica bem entendido, ninguém está dizendo que eles são melhores do que nós porque reúnem virtudes. As virtudes que eles carregam são instintivas, eles não têm conhecimento delas. É apenas uma amostra do que nós temos que conquistar pela nossa razão, com conhecimento de causa, ferindo nossos interesses, né? Prejudicando os nossos preconceitos, tudo isso. Então, é a lealdade, né? É o amor incondicional, tudo eles demonstram para a gente, mas eles não conhecem isso, é instintivo. Então, são grandes mestres sem saber que são, né? Como o reino dos vegetais também, né? São mestres sem saber que são, né? Curam as nossas doenças e nem sabem que curam. Né? Quando se toma uma erva que cura uma doença, ela não sabe que está nos curando, mas são grandes doutores, né? Estão curando as nossas doenças. Então, é aquela história. Tudo deve servir de lição na nossa vida, né? Tudo deve servir de lição. E principalmente eles que interagem muito conosco, são grandes mestres na nossa vida. Eu costumo dizer que as grandes lições que eu recebi na minha vida vieram deles. Né, daquela perfeição deles ali, daquela submissão, daquela lealdade, sabe? Daquela fidelidade que realmente o ser humano ainda não é capaz de ter pelo seu semelhante, né? Mas eles têm, não é porque eles querem, não, é porque eles são instintivos. Então, vamos colocá-los no devido lugar. Estão para o homem como o homem está para Deus. Eles não são melhores do que nós, porque eles são instintivos e nós somos inteligentes sem limite. Eles são inteligentes também, mas tudo limitado à sobrevivência deles, né? Muita paz para todos, continuamos a estudar o Espiritismo, porque é extremamente importante a gente ter alguma coisa que explique a dor que a gente está passando, o momento que a gente está vivendo, né? Ainda que não nos deem a explicação como nós gostaríamos, mas pelo menos nos mostram, né? Nos respondem muitas coisas que aliviam as nossas dores. Muita paz para todos.